Atos capítulo 7, versículo 20. Quem já achou, diz assim: eu vou para o céu. Quem não achou ainda, diz: eu vou também. Acompanhe comigo então. Diz assim: neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. 23, diz assim: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos, presta atenção, irmão, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar liberdade pela sua mão, mas os seus irmãos, eles não entenderam. Ou seja, Moisés, ele tinha no coração de que ele seria o libertador. 26 diz assim: e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que pelejais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a estas palavras fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro ou peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe então o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Onde Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar o que fora destirida a voz ao Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava então olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te instituiu príncipe e juiz? A este Moisés enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo do Senhor que lhe aparecera no sarçal. Até aí, irmãos, eu li uma porção um pouquinho maior da palavra para que a gente voltasse a entender um pouco sobre o resumo da história de Moisés. Irmãos, veja bem, eu não quero ser longo, muito menos trazer novidades aqui, mas eu quero trazer uma palavra pontual e cirúrgica da parte de Deus aos nossos corações. Nós podemos observar na palavra do Senhor 3 episódios que narram sobre esta passagem de Moisés. Nós podemos observar que ali em Êxodo capítulo 2 fala. Podemos observar aqui em Atos um resumo breve da vida de Moisés. E também lá no livro de Hebreus capítulo 11 fala. E todas essas 3 menções da história de Moisés fala algo interessante sobre o seu nascimento. Fala que Moisés era formoso. Todas as 3 passagens destaca bem a mesma coisa, dizendo que viu que ele era formoso. O formoso aqui, irmãos, não está atentando somente à beleza ou a formosura de uma criança, não. Porque se vocês observarem, toda criança quando nasce, o pai e a mãe diz que é lindo. Eu duvido se tem alguma criança aqui que nasceu e o pai e a mãe disse: ah, meu Deus do céu, o que é isso que nasceu, Jesus? Olha só para isso, não tem nem jeito de nada, parece joelho, não é? Duvido. Toda criança quando nasce, o pai e a mãe pega no colo, todos dizem o quê? É lindo. Foi assim quando você nasceu. Foi assim quando seus filhos nasceram. Foi assim quando eu nasci. Oh glória. Porque formoso aqui não está relatado apenas a beleza facial ou externa, mas dentro deste contexto, queridos, a palavra formoso está dando direção para formado para, ou nascido com um propósito. Quando Moisés nasce, quando tem o nascimento de Moisés, fala: nasceu para um propósito, nasceu com um propósito de Deus. Essa criança está sendo formado para algo que Deus designou. Porque se vocês observarem, Moisés tinha outros irmãos, e nenhuma passagem relata que eles também eram formosos. Dentro deste contexto, a palavra do Senhor está dizendo que ele foi formado para, está dizendo que ele nasceu
para um propósito. Irmãos, eu creio assim, que como Moisés, Deus, Ele prepara pessoas, Deus, Ele permite que nós nascemos, que nós sejamos formados, ou seja, formados para um propósito. E eu tenho certeza que eu estou olhando para pessoas que nasceram para um propósito designado por Deus aqui na terra. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu ou veio a este mundo apenas para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não, mas tenha algo dentro de ti. Guarde isso que eu estou dizendo. Você nasceu porque você é um projeto de Deus. Você foi formado para um propósito do Senhor aqui na terra. Creia isso, meu querido, e você vai ver, você vai perceber o quanto de razão você tem para viver aqui, porque você tem uma missão nessa terra. Você nasceu, você foi formado para um propósito. Aí então, a mãe de Moisés vê isto. Ela percebe que aquela criança, ela foi nascida ali para um propósito, tinha um propósito de Deus, e ela então pega este propósito de Deus, isso que é o projeto de Deus, e ela tenta sustentar por 3 meses. Algumas verdades dentro do que nós lemos aqui para nossas vidas, irmãos, hoje. Joquebede, mãe de Moisés, ela tenta sustentar aquilo que é propósito de Deus com as suas próprias mãos durante 3 meses. Ela tenta sustentar porque ela viu que tinha um propósito, e ela fala: eu vou guardar, eu vou sustentar por 3 meses, vou guardar. Tem propósito de Deus, é projeto do Senhor, então eu vou sustentar, eu vou guardar comigo. Só que a Bíblia diz que não conseguindo mais esconder a criança, não tinha como. Sabe por quê? Todo o propósito de Deus, ele precisa ser sustentado por Deus. Todo o propósito de Deus, ele não pode ser sustentado, gerenciado por forças humanas. Todo o propósito que Deus tem, ele precisa ser sustentado pelo próprio Deus. Por isso que Joquebede não consegue mais sustentar, porque o propósito não era dela, o propósito era do Senhor, o propósito era de Deus, tinha que ser sustentado pelo próprio Deus e não por ela. Sabe por que muitas vezes, irmãos, a nossa vida vive sem propósito? Sabe por que muitas vezes não dá certo? Sabe por que muitas vezes gememos? Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque nós temos propósitos de Deus e tentamos sustentar do nosso jeitão, da nossa própria maneira. Todo o propósito de Deus, ele necessita ser gerenciado, sustentado pelo próprio Deus. Não tente sustentar aquilo que é projeto do Senhor de uma força humana, do seu próprio intelecto, porque não vai dar certo, irmão. Não dá. Moisés era projeto do Senhor, tinha que ser sustentado pelo próprio Senhor. Ficou 90 dias, 3 meses. Eu fico imaginando, porque ela tinha que esconder a criança de Faraó, dos soldados, ninguém podia saber, e ela fica tentando sustentar aquilo, talvez calando a boca da criança para não chorar, para não fazer barulho. Imagine a criança na madrugada chorando porque tem fome, a cada 3 horas tem que amamentar, e se depender do horário que passa o tempo, a criança vai chorar, e não podia fazer barulho, tinha que esconder. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor também fala que Moisés, ele nasceu dentro de um tempo. A Bíblia diz, quando nós lemos aqui, a este tempo. Isso também me leva a ficar pensando, por que Deus parece que brinca com as situações do dia a dia? Nós escolhemos o nosso tempo, não é? Quando tá bom, quando tá ruim. Digamos assim, olha, quando a maré tá boa, é o melhor tempo da minha vida. Quando os ventos estão a favor, nossa, eu estou passando o melhor tempo de Deus. Agora, quando a gente olha pelos nossos olhos humanos, parece que as coisas não estão legal. Parece que o mês não começou do jeito que eu queria. Parece que o ano está levando num tempo de uma forma que a gente não tinha o controle. Por exemplo, 2020, ninguém imaginava que seria decretado por um tempo de vírus, de pandemia, onde não se encontra nem sequer a cura. Não sabe-se até mesmo um certo tratamento para isso. Ainda não se encontrou uma vacina que acabe com esse tempo que estamos vivendo de virose. Então a gente olha para o ano de 2020 e a gente diz, esse tempo de 2020 não está legal. Estamos vivendo tempos difíceis. Vocês sabem dizer muito mais até do que eu. Os dias não estão fáceis.
E a Bíblia diz que a este tempo nasceu Moisés. Parece que Deus brinca, irmãos. Ele tem um senso de humor que eu não entendo. Às vezes eu falo: Senhor, Moisés não podia ter nascido antes do decreto de morte? Não podia ter nascido depois que acabasse tudo isso? Mas Moisés, ele nasceu justamente no tempo em que foi decretado que todo o menino hebreu que nascesse iria morrer. Mas será que Deus fez isso? Por quê? Por que Deus colocou um decreto desse e colocou Moisés para nascer justamente na época desse decreto? Parece que o Senhor, ele brinca com o nosso tempo. Ele fala assim: quem decreta o tempo sou eu, não é a humanidade. E o projeto de Deus, ele nasceu justamente no tempo que foi decretado morte. Aí é onde eu digo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Porque para nós existe o tempo bom e existe o tempo ruim. Mas para Deus não existe, irmãos, isso não. Para Deus existe Deus acima de qualquer tempo e acima de qualquer circunstância. Mas então por que nasceu neste tempo de decreto de morte? Porque quando existe um projeto de Deus, assim eu creio, na minha vida e na sua vida, que nós somos esse projeto do Senhor. Nós nascemos e fomos formados para algo do Senhor. Quando existe um projeto de Deus, quando o projeto é do Senhor, Ele diz: se eu disse que vai nascer, é porque vai nascer. Ainda que o mundo diga que não, se eu disser que vai nascer, vai viver e vai fazer aquilo do qual eu designei, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém que diga que não é tempo, porque nasceu no tempo do Senhor. E assim foi Moisés, e assim somos nós, e assim é o Ministério Vida Plena em Campinas. É um projeto do Senhor. Não importa o tempo que os olhos humanos dizem não está legal, Deus está dizendo: nasceu no meu coração. Nasceu no meu coração. É projeto meu, está sendo sustentado por mim. E ainda que a circunstância diga que não, eu estou dizendo: o ministério nasceu, o ministério vai crescer, o ministério vai frutificar, o ministério vai se multiplicar, porque quem sustenta é o Senhor, é o projeto do Senhor, aleluia. Não é sustentado por homens. Por isso que Moisés nasceu naquele tempo, porque Deus disse: não importa o que o Faraó disse, decretaram morte, eu estou decretando vida. Essa criança vai nascer e ela vai fazer aquilo do qual eu determinei. Sabe por quê? É projeto do Senhor, aleluia. O Senhor parece que brinca, né? Mas Ele sabe, irmãos, que nada foge do controle. Tudo está sendo sustentado por Ele, aleluia. E como eu disse, Moisés é projeto do Senhor, e Joquebede, mãe dele, tentou sustentar aquilo que é do Senhor do seu jeito. Não temos êxito, nunca vamos ter sucesso quando nós tentarmos sustentar o que é de Deus do nosso jeitão. Quando ela entende isso, ela toma a melhor decisão da sua vida. Ela tomou a decisão mais sábia, porque ela falou: se é projeto de Deus, eu vou devolver para o Senhor. Se é projeto do Senhor, eu vou devolver para Ele. E diz a história, a palavra, que ela faz um junco, ela constrói um cesto, e ela coloca a criança e entrega no rio. A palavra do Senhor fala lá em Provérbios capítulo 21, que o coração do sábio é como um rio que é entregue nas mãos do Senhor, e Ele que determina o lugar e o destino para onde vai. Ela falou: se é projeto de Deus, eu vou entregar ao Senhor, eu vou colocar no rio, porque o rio é determinado pelo Senhor, o caminho que vai levar. O coração do sábio é como o rio, que é dirigido e regido pela mão do Senhor. E ela faz o cestinho, coloca a criança, e a criança vai. Aí ela fala para a irmã de Moisés: olha, observa para onde o junco vai. E então Miriam começa a acompanhar. Só que, irmãos, mais uma vez parece que o Senhor, Ele brinca com o tempo e com a circunstância. Todo o rio, ele tem algumas bifurcações. Todo rio tem um caminho que pode ir para lá, um caminho que pode ir para cá, um caminho que pode ir para lá. Colocou nas mãos do Senhor. E Joquebede, mãe de Moisés, tenta esconder 3 meses de Faraó, porque tinha um decreto de morte. Coloca no rio, o Senhor vai levando, e tem uma bifurcação que aqui seria a casa de Faraó, para lá seria qualquer lugar. E quando o junco vai, poderia estar indo para lá, que seria qualquer outro lugar. Mas não, o cestinho começa a ir para o lado que seria a casa, a moradia de Faraó. E eu fico imaginando ali Miriam olhando e vendo aquilo, dizendo: aí não, não, por este caminho não, aí não, aí não, aí não.
não foi. Mais uma vez, parece que eu imagino Deus com seu senso de humor, dizendo: sou eu que determino. E ele mandou para o lugar que não era para ter ido. Porque se Joquebede tentou sustentar o projeto de Deus durante 3 meses para o faraó não achar, para não matar, entrega nas mãos do Senhor, o Senhor leva justamente para lá. Mais uma verdade eu aprendo aqui. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando o projeto é do Senhor, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele não leva para o lugar que você quer ir, Ele leva para o lugar onde você tem que ir. É diferente. Não é para o lugar que eu determino, mas é o lugar que Ele escolhe, irmãos. É o lugar do qual Ele determina que você vá. É o lugar do qual Ele determina que o projeto dele se desenvolva, que aquilo que foi formado para um propósito vá, não para o lugar que eu quero, mas para o lugar que Ele quer que vá. Por isso que Moisés foi ali. Não era o lugar que a mãe dele queria, mas era o lugar do qual Deus já tinha designado. E ele foi, chegou lá. Sabe quando você diz assim: eu nunca vou fazer tal coisa? Não é você que determina, meu amado. Um dia eu disse: eu estou em Mauá, ABC Paulista. Morei lá durante 39 anos. E um dia eu disse: eu nunca saio desta cidade. Foi aqui que Deus me colocou. Foi aqui do qual eu cresci, foi aqui onde eu me estabilizei, foi aqui onde eu me casei, foi nesta igreja onde o Senhor me salvou. Eu não saio de Mauá, porque eu tinha determinado o barquinho para onde ir. De repente o Senhor falou: coloca o barquinho nas minhas mãos que você vai sofrer menos. Aí de repente em 2015, estou eu e a minha família morando a 200 quilômetros de onde eu disse que nunca ia sair, porque o Senhor pegou a minha vida, colocou dentro do junco dele e direcionou para o lugar que Ele queria que eu fosse, e me trouxe lá para Salto. E ali nós estamos há 5 anos. Estabelecemos ali, constituímos uma igreja, estamos com um trabalho na cidade de Salto. Eu não saí da Igreja Batista Restauração. Nós somos o núcleo desta igreja lá de Mauá, mas aqui em Salto. E é aqui em Salto onde Deus tem estabelecido o propósito e o projeto dele nas nossas vidas, naquela cidade. Então, meu irmão, você quer viver o propósito do Senhor? Entra dentro do junco de Deus e deixa Ele te encaminhar. Deixa Ele, direcionar a sua vida. Deixa Ele direcionar os seus propósitos. A palavra do Senhor fala que o homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. É Ele que decide. Então fala assim: Senhor, a minha vida é um projeto seu. A igreja onde eu estou é projeto seu. Estabeleça tudo que o Senhor tem para mim neste lugar, em nome de Jesus. Ainda que Ele te leve para um outro canto, você vai sair com um projeto do qual Ele já te instituiu aqui. É aqui, irmãos, que Deus tem. Se Deus te trouxe hoje aqui, se talvez tenha algum que está visitando, não foi você que veio, mas você entrou hoje no junco do Senhor, e Ele te trouxe para estabelecer o propósito dele aqui na sua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Irmãos, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas até meio-dia eu estou aqui, né? Queridos, brincadeira, tá, irmãos? Até 10 para o meio-dia. Queridos, o Senhor então, Ele determina para onde Moisés vai, porque era propósito dele. E quando eu entendo que quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele sabe muito bem o que Ele faz. A irmã de Moisés acompanhou todo o trajeto. Quando a filha de Faraó pega a criança, ela viu que era formoso. Ela falou: tem um propósito nesse menino. Aí então Miriam diz assim: você quer que eu encontre, que eu coloque alguém para cuidar da criança? Ela fala: eu quero sim. Busque alguém lá na aldeia dos hebreus. Aí então Miriam vai lá e busca a própria mãe de Moisés, a mãe que colocou no cestinho. Foi ela que foi lá, buscou para cuidar, a própria mãe. Sabe o que eu entendo? Quando a gente entrega do Senhor aquilo que é dele, sabe o pão que vai na água? Depois de muitos dias você vai encontrar. Quando a gente entrega aquilo que é do Senhor para Ele, Ele nos devolve. Ela entregou nas mãos do Senhor, foi no rio. Depois fala: pede então. Foi lá e buscou a própria mãe para cuidar de Moisés. Ela não iria cuidar mais escondendo. Ela iria cuidar de Moisés o tempo que fosse necessário, porque era o propósito do Senhor, e agora estava dentro do propósito, não mais na vontade dela, mas o que Deus estabeleceu. Todas as vezes que você entrega aquilo que é do Senhor para o Senhor, Ele te devolve. Ele devolve para ti. E sabe o que eu aprendo aqui ainda? Além de devolver para você, Ele ainda vai e paga a conta. Quando entrega Moisés para Joquebede, que é a própria mãe, cuidar e amamentar, ela fala: eu pagarei o seu salário. É lindo, irmãos.
O Senhor devolveu e ainda pagou a conta. Olha, eu vou te pagar o seu salário para você cuidar da criança. Ela cuida do próprio filho e ainda recebe para isso. Todas as vezes que nós entregamos aquilo que é do Senhor nas mãos do Senhor, além dele devolver de volta, ele ainda paga a conta. Ou seja, ele sustenta, ele cuida, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E Moisés, então, a Bíblia diz que ele é instruído em toda a ciência e palavra, estudou nas melhores faculdades, foi instruído em armas, foi instruído em luta. Ali ele estava sendo, digamos assim, terceirizado lá dentro para aprender aquilo que era projeto do Senhor já. Estava terceirizado lá dentro. Aprendeu toda a ciência. Só que a Bíblia diz que depois de 40 dias, ele resolve ter com os seus irmãos. Muito interessante isso. Tinha as melhores faculdades. Dormia, morava, vivia da melhor maneira possível. Tinha tudo em seu alcance. Um dia ele fala: eu vou visitar os meus irmãos. Porque ele tinha no coração, a Bíblia diz, que ele seria o libertador. Vou visitar os meus irmãos e cumprir o meu propósito. Largou tudo para fazer o propósito daquilo que Deus já tinha instituído, da maneira dele. Mas ele foi. Chegando lá, a Bíblia diz que ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Então quando ele chega lá, tendo no seu coração de que ele seria um libertador, ele vai e mata o egípcio, libertando o hebreu. E algo que eu vou contrariar, que muitos até dizem em pregações: Moisés, ele não fugiu com medo de Faraó. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que ele voltou no outro dia. Quem está com medo, irmãos, não dorme sossegado. Quem está com medo dá linha na pipa, como alguns dizem, no mesmo dia foge. Mas não, eu acho que ele foi embora, dormiu, teve a sua melhor noite de sono, porque ele disse: eu tenho um propósito de salvar e de libertar, e eu já comecei ontem, matei um, já libertei um hebreu, e voltou no outro dia, já com aquilo vou fazer de novo, vou lá e vou libertar outro, se preciso for matar, para cumprir o propósito, eu vou fazer. E ele volta no outro dia. Isso me diz que ele não estava com medo de Faraó, senão ele já tinha fugido. Volta no outro dia. Só que quando ele chega, já são 2 hebreus brigando. Irmãos, preste bem atenção agora. Ele chega e diz: o que vocês estão fazendo? Sois irmãos, por que vocês brigam entre si? O inimigo de vocês são os egípcios. Igreja, sois irmãos, por que brigais entre si? O nosso inimigo não somos nós da igreja, nós somos irmãos em Cristo. Porque estamos brigando muitas vezes entre nós mesmos. Nosso inimigo é Faraó, que está no mundo. A palavra do Senhor fala que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra os principados. Nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Nós somos irmãos. Por que brigamos entre nós mesmos? Por que brigam entre si? Sois irmãos. Nós somos uma das únicas instituições que brigamos e matamos um ao outro com as próprias palavras. A igreja. Nós somos quem deveríamos nos unir em Cristo, amar um ao outro, porque conhecemos a verdade que é a palavra.
E não fazemos isso, muitas vezes estamos brigando entre nós. Talvez você não está aqui hoje presente, mas está me ouvindo, me assistindo. Não se atente para a palavra do pastor Valmir, não. Mas leve no seu espírito o que eu estou dizendo agora, porque eu tenho certeza que isso é Deus que está dizendo para a igreja, não só a Vida Plena, mas a igreja em Cristo. Somos irmãos. Por que brigamos entre si? O Senhor está me trazendo aqui hoje para dizer: chega, para, vamos parar com isso. Vamos aprender a viver o evangelho do amor, que pede perdão, mas que também perdoa. Somos projetos do Senhor. Fomos formados para um propósito dele aqui na terra. E por que brigamos entre nós, irmãos? Por que brigais entre vós? Moisés disse: sois irmãos. A palavra do Senhor fala em Romanos 13 que toda a autoridade ela foi instituída por Deus. Toda a autoridade. Nós temos autoridades em todos os lugares que a gente vá. Até num banco. Você vai na fila do banco igual hoje está. Tem alguém lá, às vezes é um menino de 18 anos, mas ali ele é a autoridade do banco para dizer quem entra e quem tem que esperar na fila, devido ao momento que a gente está vivendo. Precisa respeitar essa autoridade. Dentro de casa existem os pais. Se você ainda é solteiro e vive dentro da casa do seu pai, respeite essa autoridade. Dentro da igreja existem os pastores e toda a liderança do qual o pastor institui naquela igreja é uma autoridade. A gente precisa respeitar, mas ao mesmo tempo é um irmão em Cristo. Nós pastores somos feitos de carne e osso, irmãos. Temos sentimentos como qualquer um outro. E muitas vezes, humanamente dizendo, nos sentimos só. Porque os pastores, eles precisam estar o tempo todo como se fosse um Rambo espiritual. Aquele que está firme o tempo todo, sendo de ferro, não pode se magoar, não pode se chatear, e muito menos dar uma bronquinha, porque a gente já sai como errado. E somos tidos como o carrasco da igreja muitas vezes. Humanamente dizendo, o ministério pastoral é um ministério muito solitário. Muitas vezes o pastor ele tem que estar a semana toda, o mês inteiro, fazendo visita, ligando para saber como que a membresia está, perguntando se precisa de alguma coisa, se os irmãos precisam de um auxílio. Mas eu digo por experiência própria, dificilmente alguém liga perguntando: pastor, como o senhor está? Dificilmente alguém toca a campainha ou bate lá na porta, no portão, dizendo: pastor, eu vim aqui, mas não foi para pedir oração não, apenas para te visitar, porque eu quero, além de ser ovelha, ser seu amigo. Dificilmente acontece. Eu não quero entrar em detalhes, irmãos, mas eu sei que vocês estão passando por um momento de luto ainda. Neste momento, abrace esse ministério. Neste momento, abrace os pastores que vocês têm. Abrace no sentido de acolher, tá, irmãos? Eu sei que a gente tem que ter uma distância física, mas abrace em oração. Ligue, mande mensagem, pergunte se ele precisa de alguma coisa, porque ele pode estar chorando na madrugada,
por saudade, sentindo falta. E muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Brigando entre irmãos. A Bíblia não relata que Moisés fugiu por medo de Faraó, mas a Bíblia diz: e a estas palavras fugiu Moisés. Sabe quais palavras foram? Aquele que estava maltratando o seu irmão hebreu fala: quem é você? Quem instituiu você como líder ou juiz sobre nós? Quer porventura matar-me, como fez com o egípcio ontem? Quem você pensa que é, cara? Eu vou te entregar para Faraó. Ontem você matou alguém, quer me matar também? Quem instituiu o líder? Quem colocou você para julgar? E às vezes a gente faz isso entre nós como irmãos. E a Bíblia diz que a estas palavras fugiu Moisés, ele foi embora. Não teve medo de Faraó, muito menos de todo o poder de Faraó, não. Mas foram a estas palavras. Moisés achou que ele estava fazendo certo dentro do ministério que ele tinha. Pessoas estão saindo de igreja, pessoas estão se desviando, igrejas estão se fechando, sabe por quê? Porque existem pessoas sendo massacradas, machucadas, magoadas, dentro do seu próprio ministério, dentro da sua própria igreja, pelos seus próprios irmãos. Sexta-feira, dia 2, um pastor amigo meu, lá de Itu, ele falou: eu queria que você viesse ao culto, para prestigiar com sua presença. Não precisa nem pregar, pastor. Vem, assiste o culto comigo, mas depois eu queria conversar, porque nós estamos passando um momento muito difícil. Os irmãos, por não estarem mais tendo culto presencial, eles acham que a gente não precisa mais honrar com as despesas do templo. E as ofertas não entram mais, pastor, como entrava. Os dízimos caíram lá. Ninguém dá mais dízimo, porque eles não vão para a igreja. Estão tendo lives, e eles acham que não precisa mais dar o dízimo. O dízimo e a oferta só é bíblica quando tem culto presencial. Eles acham que é isso. E eu tenho tentado sustentar o ministério do Senhor com o meu salário, mas está difícil, pastor. Depois do culto eu queria conversar e me abrir um pouco, porque eu não tenho irmãos na igreja que me ouçam. Eu sou o pastor da igreja, e se eu for me abrir com algum irmão da igreja, ele é ovelha, ele vai dizer: se o pastor está fraco, esse é o pastor que Deus colocou na minha vida, passando por esses problemas, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Porque entra naquilo que eu disse. Muitos acham que os pastores são feitos de ferro, de lata, e que tem que ter toda a estrutura do mundo para aguentar todo o baque. Sim, Deus nos instituiu sim para isso. Graças a Deus que com todos os problemas o Senhor nos dá uma capacidade enorme de aguentar certas coisas. Mas nós somos feitos de sentimentos. Muitas vezes a gente precisa de um ombro para chorar, que não seja só um outro pastor. Mas muitas vezes temos medo de compartilhar algo com a igreja, porque talvez a igreja não nos entendam. E às vezes a gente só tem um outro pastor para falar, porque o ministério pastoral, humanamente dizendo, tá, irmãos, ele é muito sofrido, ele é muito solitário. Mas graças a Deus que o Senhor sempre levanta alguém para nos dar um ombro amigo. E a estas palavras a Bíblia diz que Moisés fugiu, ficou 40 anos no deserto. Aí então um dia ele sobe ao monte de Horebe, e ali o Senhor fala com ele. E ali Deus tem algo lindo e maravilhoso para falar com Moisés. Dentro de um diálogo, fala que Deus escolheu ele para ir libertar o povo. Mas Senhor, quem eu direi? Como eles vão crer?
que sou eu esse libertador. Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Ele pega um cajado, eu tenho uma vara. Deus falou, pega essa vara, coloca no chão. Virou uma serpente. Pega pela cauda, pegou, virou de novo uma vara. Aquilo ali foi Deus que deu. Através disso, Moisés, eu farei proezas. Através do que você tem na mão, Moisés, eu vou fazer milagres acontecer. O mar vai se abrir. Eu vou fazer algo nunca apresentado na face da terra. Através disso, Moisés, que eu estou te dando. Isso para nós hoje é bênção. Isso para nós hoje são dons espirituais. Isso para nós são habilidades do qual o Senhor já nos deu. E são sinais que outros verão acontecer através da nossa vida, através do nosso ministério, através da nossa igreja. Será isso? Deus já te deu capacidade dele. Deus já te deu dons. Deus já te deu habilidades. Use isso que Deus te deu, porque os outros lá fora vão ver que existe Deus e milagres vão acontecer através da sua vida, naquilo que Deus já te deu. Exerça os seus dons, irmãos. Deixa fluir. Se coloque à disposição na obra. Deixa Deus te usar. Aí então Moisés fala, mas Senhor, e se isso não acontecer? E se nem assim eles acreditarem? Moisés, pega a sua mão, coloque no peito, Moisés. Ele coloca. Tire agora, ele tira e fica leprosa. O coração de Moisés ainda estava magoado, doente, machucado, leproso. O projeto que Deus tem para a nossa vida, mesmo sabendo que somos nós que Deus vai usar, não tem como ter sucesso se não estiver sarado, se estiver doente, se estiver com rancor, se estiver com mágoa, se estiver com problema. O ministério do qual Deus já instituiu na minha e na sua vida não vai ter sucesso se estiver leproso. Não dá, Moisés, para te usar assim. Ainda que eu tenha dons, ainda que eu derrame dons e habilidades na sua vida, se você estiver com o coração desse jeito, Moisés, não dá. O Senhor nos levantou como homens e mulheres de Deus, espirituais, maduros em Cristo. Temos que ter uma maturidade de estarmos curados para curar, de estarmos libertos para libertar. Deus quer te usar, mas você precisa estar sarado, sarada. Coloca de novo, Moisés, no peito. Tira, Moisés. Estava limpo. Agora sim, Moisés, vai lá e diga ao meu povo que o grande eu sou te enviou. Aleluias. Somente sarado, Moisés, somente curado, Moisés, Deus vai levantar a sua vida. Deus vai levantar sim o seu ministério. Deus vai usar sim esta igreja e todas as igrejas, do qual Ele já instituiu como propósito. Mas se nós estivermos curados e sarados, por isso, vou deixar de novo esta palavra: sois irmãos, por que brigais entre si? Se coloque em pé em nome de Jesus. O Senhor quer você sarado. Você é projeto dele. Você é formoso, formosa. Tem barreiras aí? Tem coisas que estão atrapalhando o agir de Deus? O Senhor te trouxe hoje aqui para que você arranque essa lepra do seu coração, do teu espírito, da tua alma. Lembre-se que você, sendo o projeto do Senhor, precisa ser sustentado por Ele, porque todo o projeto de Deus não pode ser sustentado por mãos humanas. Lembre-se que se você é projeto de Deus, o caminho não é você que escolhe. Deus, Ele não vai te levar para o lugar que você quer ir, mas Deus, Ele te leva
para o lugar que Ele quer que você precisa ir. Feche seus olhos. Faça uma reflexão na sua vida. Somos irmãos. Por que brigamos entre nós? Abra o seu coração agora e libere perdão. Entre nas mãos do Senhor, mas deixa Ele guiar. Seja sustentado por Ele. Não tente ser sustentado por ti. Deixa que Deus sustente você, que é projeto dEle. Tenha o seu coração transformado. Tenha o seu coração curado. Perdoe. Abra o seu coração. Eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Senhor, o nosso coração, Pai, é como um solo, e ele precisa ser, meu Deus, terra fértil. E o que eu te peço, meu Pai, nessa manhã, é que o Senhor esteja introduzindo essa palavra no nosso coração, e que seja como terra fértil, e que vá de encontro, Pai, a cada um que está ouvindo, e que a Tua palavra, Deus, seja uma semente que venha gerar vida. Eu declaro, Pai, que haja vida do Senhor sobre a nossa vida nesta manhã, e que em nome de Jesus, nós somos projetos formosos do Senhor. Usa a nossa vida para libertar, para transformar e para fazer segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nesta manhã. E eu quero te glorificar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito.